Capítulo 1. Nossas atitudes dizem tudo. Você nasceu para ser uma inspiração. Sim, nós nascemos para ser uma inspiração. Todo ser humano nasce com esse propósito. Não que seja o principal objetivo da existência humana na Terra, mas inspirar pessoas é um dos nossos propósitos vitais e precisa ser cumprido. A verdade é que somos inspiração para outras pessoas consciente e inconscientemente, ou seja, mesmo quando não queremos ser, já somos. Ser inspiração não é uma escolha que tomamos, mas sim um fato. Não podemos fugir da realidade que vivemos. Trecho em destaque: Você nasceu para ser uma inspiração. Muitos, quando ouvem essa declaração, se amedrontam, se sentem desconfortáveis, despreparados, acreditando ser uma responsabilidade maior do que são capazes de suportar. Tentam se esquivar dessa realidade de todas as maneiras possíveis, mas não compreendem que sempre serão observados pelos outros. Portanto, já que não podemos fugir dessa situação, precisamos aprender a vivê-la, alinharmos-nos a ela, caso contrário, isso se tornará um fardo insuportável em nosso cotidiano. Diversas experiências na vida são questões de adaptação. Não tem como querer estar prontos para desafios inesperados que a vida traz. Temos que nos moldar de tal forma para que essa situação, vinda como um desafio a ser encarado e vivido, se torne algo positivo, contagiante e edificante em nossa vida. Mas antes de aprendermos a ser uma inspiração, há uma questão importante e necessária a ser refletida. O que é inspirar? Nunca podemos aceitar um padrão de vida sem saber sua origem e seu propósito. É uma tremenda imaturidade tentar aprender a ser uma inspiração sem compreendê-la de forma correta. A palavra inspirar significa estímulo, incentivo. Aprofundando um pouco mais, inspirar em seu original no grego significa animar, reanimar, alegrar, revigorar. Podemos perceber que seu significado é abrangente. É possível definir a ação de inspirar de várias maneiras. E resumindo essa definição, inspirar é estimular e incentivar alguém, e ao mesmo tempo é animar e ou alegrar uma pessoa. E isso é um papel inevitável do ser humano. Não podemos fingir que as pessoas ao nosso redor não precisam de tal gesto. Isso é um erro, pois todos, assumidos ou não, dependem de um incentivo, de uma animação da parte de alguém, algo que os revigore. Trecho em destaque: ser inspiração não é uma escolha, mas um fato. A espécie humana foi criada para manter-se ligada uma à outra. Vejamos. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Normalmente a interpretação usada para esse versículo é em relação ao casal. E claro, Deus naquele momento criou a mulher, o par de Adão, para o auxiliar. Mas a Bíblia Sagrada vai muito além do óbvio. De cada texto podemos extrair muitas informações, e esse é mais um. Deus cria alguém que auxilia Adão em tudo. Isso mostra que sozinho o homem não iria muito longe. Desde o início da criação, o ser humano precisa de ajuda, de alguém para estar do lado. Mesmo morando no paraíso e sem nenhuma maldade ao seu redor, Adão ganhou uma companhia para não mais estar só. Portanto, alegrar quem necessita é uma forma de inspirar. E em algum momento da nossa trajetória teremos de nos encarregar dessa tarefa, gostando ou não de fazê-la. Da maneira que mais conhecemos o sentido da palavra inspirar, entende-se como um incentivo, e vivemos incentivando uns aos outros através de nossas atitudes. Sabemos muito bem que nossas atitudes falam mais que nossas palavras. É mais fácil identificar em quem somos através das nossas ações do que através do que falamos. E o porquê disso é muito simples. Podemos falar o que quiser, mesmo que isso seja mentira, mas a forma com que nos comportamos não nos permite disfarçar e esconder uma verdade por muito tempo. E outro motivo é que tudo o que fazemos na vida causa uma reação. Certa vez, relatado em Lucas capítulo 6, versículo 44, Jesus disse: Pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Aqui ele nos ensina que o que fazemos será refletido de alguma maneira. Não podemos fazer coisas ruins e dar bons frutos, ou seja, podemos dizer o que quisermos, mas nossas atitudes e suas reflexões deixarão claro o que somos. Elas são mais convincentes que as palavras. Nossas atitudes definem quem nós somos. A Bíblia nos revela isso com exatidão.
O próprio Deus Altíssimo se revela quem é através de atitudes. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Trecho em destaque. Nossas atitudes definem quem nós somos. Não foi através de palavras bonitas ou das promessas que fizera que Deus revelou quem era, mas foi colocando em prática seu plano de salvação para a humanidade. Foi enviando seu único filho para levar todo o castigo destinado à raça humana e trazer-nos a paz. Isaías 53, versículo 5, parte B. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. A partir disso, precisamos definir quem Deus é, afinal. Primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O apóstolo João foi claro em suas definições. Primeiro, em seu evangelho, ele mostra o que Deus fez, qual sua atitude, depois, em sua carta, revela quem Deus é. Assim, nitidamente, podemos aprender que Deus revelou quem é através do que fez. Ele amou porque ele próprio é o amor. Outro exemplo de caráter relacionado às atitudes é Jacó. Vejamos. Gênesis, capítulo 25, versículos do 24 ao 26. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por esse motivo lhe deram o nome de Esaú. Em seguida saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, razão pela qual foi chamado de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. O nome Jacó significa aquele que tira vantagem sobre os outros com astúcia e avareza. A Bíblia deixa claro que foi dado à criança o nome de Jacó pelo que fez logo quando nasceu. Jacó desde cedo tirava vantagem do seu irmão, fazia exatamente de acordo com seu caráter. Simplesmente pelo fato dele sair da barriga de sua mãe segurando o calcanhar do seu irmão, seus pais já perceberam como ele seria. Jacó foi crescendo e, mesmo se tentasse ser sincero e justo em algum momento, é certo que não conseguiria, pois suas atitudes demonstrariam o contrário. Por mais que sejamos bons de lábia, mesmo que tenhamos um poder surreal de convencimento, nossas palavras nunca serão suficientes. Se nossas atitudes não estiverem de acordo, o problema logo será notado. Em outro determinado momento da vida de Jacó, ele se depara com uma situação assim, onde não houve necessidade de pronunciar nada para ficar claro o que estava acontecendo. Gênesis capítulo 31, versículo 2. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E Gênesis capítulo 31, verso 5, parte A. E lhes disse: Vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma. Não foram as palavras de Labão que fizeram Jacó desconfiar e decidir fugir, foram suas atitudes. Através delas, Jacó percebeu que algo estava errado e precisou agir. Mais uma vez, as atitudes foram muito além das palavras, e é assim em todas as áreas. É comum vermos e ouvirmos pessoas na nossa vida secular dizendo que foram iludidas em um relacionamento, pois o parceiro ou a parceira somente dizia que o amava ou a amava, mas não demonstrava através de atitudes, de gestos. Todos nós sabemos que o amor precisa ser provado. Ninguém quer somente ouvir falar de amor, e sim senti-lo. E João nos alerta acerca disso. 1 João capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Assim como vimos anteriormente, Deus não falou ao mundo que o amava. Ele provou, ele enviou o seu próprio amor. No início deste capítulo, aprendemos que todos nós somos inspiração, e mesmo que não queiramos ser, já somos. Mas e se não tivermos agindo como deveríamos para servir de exemplo para outras pessoas? Há algo importante que precisamos entender sobre a inspiração. Inspirar é ter atitudes corretas. É quando começamos alguma coisa e terminamos bem. Mas quando não terminamos ou não vamos terminar bem, podemos chamar essa situação de decepção. É simples de compreender. Quando nossas atitudes levam as pessoas a crescerem, a fazerem coisas boas, a serem úteis para algo positivo, estamos as inspirando. Mas se nossas atitudes levam alguém a pecar, estamos definitivamente decepcionando. Não há meio termo, ou estamos construindo ou destruindo vidas. E antes de ir para o próximo capítulo, tire alguns instantes para uma análise
de sua vida. Resumo: você nasceu para ser uma inspiração. Ser uma inspiração não é uma escolha, mas sim um fato. Inspirar significa estímulo, incentivo. Nossas atitudes definem quem nós somos. Deus revela que é o próprio amor através da atitude de entregar seu filho. Inspirar é ter atitudes corretas. É quando começamos alguma coisa e terminamos bem. Estamos construindo ou destruindo vidas. Para refletir. Até aqui, você tem sido uma inspiração ou uma decepção?